Olá pessoal, dando prosseguimento ao nosso módulo 4, que é grande, né? Agora com a aula número 14, falando sobre o nosso manifold, tá? Tá aqui, nosso manifold. Nós temos aqui uma caixa também, onde vem o nosso manifold. Aqui nós temos outras peças aqui também que compõem o nosso kit do manifold, tá? Essa parte aqui é uma introdução e depois nós veremos em loco, mais próximo, detalhes sobre a utilização do manifold, tá? Mas, de uma maneira geral, eu queria falar para vocês que é praticamente impossível, repito, que um refrigerista comece a sua profissão, ou melhor dizendo, exerça a sua profissão sem utilizar um manifold. Ah, mas eu posso começar com um digital? Pode. Um digital custa R$5.000. É questão de custo-benefício, é questão de planejamento financeiro. Se você tem condições de ter um digital, ótimo. Agora, experimenta começar com um analógico. Eu vou ser bem sincero, eu também tenho um digital, mas confesso que já foi para a oficina, e não foi na minha oficina, né? Já foi para uma oficina de reparo 5 vezes, tá? Cai, já era. E esse aqui não, ó, caiu, dificilmente ele quebra. Quebra também quebra. Eu já tive outros dois, talvez já tenha tido uns 5 aqui durante os 5 anos de pH e refrigeração. Agora, como eu falo, a ferramenta que tiver na bancada, na oficina, e não for utilizada, ela não vai quebrar, né? Agora, a ferramenta que está em campo sendo utilizada, ela pode arrebentar. Agora, o que eu pergunto sempre para meus funcionários: houve má fé? Foi intencional? Não foi. Então, vida que segue. Né? Então a empresa precisa arcar com esse problema. Agora, já tive problema com um funcionário que não tinha o devido cuidado com o ferramental? Já tive, né? Mas, infelizmente, não está mais conosco. Agora, isso acontece, né? Vai de cada um, né? Não tinha o pendor profissional para mexer com ferramentas. Ainda bem que o caso dele era baixa altura e não ocasionou problema algum a não ser material, tá bom? Mas o cuidado com o material, independente de ser sensível ou mais bruto, né, deve ser o mesmo, tá? Porque nosso material não é barato, pessoal. O nosso material não é barato. E também, assim, o material do cliente também não é barato. Seja split, seja freezer, seja uma geladeira, seja uma adega, uma airfry, enfim, toda essa vasta gama de material aí, eletroeletrônica, da área de refrigeração, que nós podemos utilizar, tá? Vou dar uma geral aqui sobre o que é o manifold, depois nós vamos ver mais de perto, tá? O que ele vem? Ele vem com esse, não vou falar de marca aqui, tá? São praticamente todos parecidos, tá? Ele vem com esse, tipo um guarda-chuva, né? Ali o que segura o guarda-chuva, tá? E é muito prático, ele é rosqueado aqui no meio, tá? Ele é rosqueado aqui no meio e vem com 2 manômetros, ó. Um azul, mas por que azul, outro vermelho? É para simbolizar uma temperatura uma pressão mais amena, uma pressão mais alta, né? Então, uma pressão baixa, o azul é uma cor mais baixa, vamos dizer assim, e o vermelho dá a sensação de mais quente, né? Então, um manômetro de baixa e um manômetro de alta, tá? No seu interior, nós temos várias marcações de pressão e de temperatura. Então, nós vamos ver em cada um deles o que significa e qual a unidade de medida que nós normalmente utilizamos para essa medição dos gases, né?
dos fluidos refrigerantes que nós normalmente utilizamos na refrigeração. Tá? Ele vem com um conjunto de 3 mangueiras. Tá? Essa mangueira aqui é de 1 metro, aqui está aqui só para fins de videoaula, tá? Mas o ideal é utilizar de 1,5 m. Deixa eu afastar um pouco aqui, eu tenho essa aqui, essa aqui é de 1,5 m, tá? Então depois na prática nós vamos ver que a de 1,5 m é mais operacional, tá? Então ela dá maior flexibilidade para o meu trabalho. Agora, mas o azul está influenciando com o azul, o vermelho com o vermelho e o amarelo com o amarelo daqui? Não, eu posso utilizar, inclusive, já tive funcionário que estava tendo um vazamento porque ele não fazia um rodízio de mangueiras. Então, quando ele utilizava o manifold, acabava tendo um vazamento nesta linha aqui de baixa pressão, vamos dizer assim. Tá? Então, o que eu sempre falo para os meus funcionários, isso aqui é o didático, tá? O didático. Mas nada me impede de utilizar essa mangueira vermelha no lugar da azul, a amarela no lugar do azul, o azul no lugar da amarela, a amarela no lugar da vermelha. Cores não interessam, mas é interessante na hora, às vezes, a gente vai ver a utilização de um produto, que depois eu vou falar aqui, que possuo, que eu utilizo. Na verdade, essa caixa aqui, eu completei com vários kits que eu acho que são fundamentais para acompanhar o meu manifold, né? Então, dependendo do kit que eu estiver utilizando, eu preciso ter um código de cores para que eu não misture o raciocínio. Senão, daqui a pouco eu estou fazendo uma inversão de trabalho. Tá? Então as cores auxiliam em muito o trabalho. Se for utilizar sempre o azul aqui, então utilize também o manômetro de alta. Mas por que tem um de baixa e um de alta? Porque, por exemplo, em câmara fria, num sistema mais pesado, eu vou precisar medir outras pressões mais altas. E aqui ele me limita em pressões mais baixas. Tá? A geladeira, um freezer, trabalha com pressões super baixas. O próprio ar-condicionado, o inverter, trabalha com a pressão um pouco mais alta, mas o convencional trabalha com a pressão mais baixa. Isso eu não vou falar agora, tá? Em termos de pressão de trabalho dos fluidos refrigerantes, que é questão de uma videoaula para frente, tá certo? Mas vou mostrar simplesmente o que tem aqui dentro. E cada mangueira dessa, aqui, eu expus, aqui tem uma rosca de 1/4, tá? Uma rosca de 1/4, e em cada uma delas tem uma borracha. Além da borracha, aqui dentro também tem, que a gente chama de O-rings, tá? Nós temos um reparo. Para que esse reparo? Esse reparo vai apertar, imagine aqui um bico de pneu de carro, ou um bico de uma moto, de um pneu de moto, de bicicleta, de um carrinho de mão que possa utilizar o gás para encher, né? Gás de encher pneu, né? Então precisa de um reparo para empurrar e abrir o sistema, a válvula Schrader. Nós vamos aprender também o que é a válvula Schrader. A válvula Schrader também está na nossa vida aí da refrigeração. Em praticamente todos os equipamentos nós vamos encontrar uma válvula Schrader, tá? E que normalmente essa parte aqui vai se encontrar com a válvula Schrader. Por isso que essa ponta tem um reparo, tá? E essa ponta aqui, vou tirar. Essa ponta ela é até diferenciada, ela não é torta, Essa aqui é torta, é para facilitar o serviço, tá? Olha só, ela é torta, tá? Já essa aqui, ela é reta, Ela é reta, tá? Não dá até para ver, não dá para ver aqui a borracha. E não tem reparo. Por quê? Porque aqui, onde ele se conecta no manifold, não tem válvula Schrader, tá?
Não preciso estrangular aqui para arrebentar a borracha, tá? Ele fechou aqui, ó. Fechou. Não preciso mais ficar exagerando no aperto, tá? Apertei aqui, senti o aperto da borracha, tá de bom tamanho. Senão eu vou ficar trocando borracha a todo momento. Ela vai arrebentar, tá certo? Então, utilizamos o manifold para medir a pressão de trabalho em aparelhos que utilizam fluido refrigerante. Todos eles têm uma pressão de trabalho de acordo com o tipo de fluido refrigerante, tá bom? Mostrei aqui, mangueira de 1 metro é ideal? Não é, tá? O ideal é a mangueira de 1,5 metro, tá? E aqui uma caixa onde eu levo alguns componentes. Essa caixa aqui eu vou deixar para a gente tecer maiores comentários no prosseguimento do vídeo. Não saia daí. Dando prosseguimento então ao nosso vídeo sobre o manifold, então estamos com ele aqui mais próximo, né? Temos as nossas mangueiras, né? Vamos até tirar aqui, ó. É só enroscar, é de 1/4. Vou tirar aqui, me desculpe. Vou tirar a amarela e vou tirar aqui a azul, tá? Então vou deixar por enquanto aqui o manifold aqui. Olha só o que eu falei no início do vídeo. Olha aqui a borrachinha, tá? A gente chama de O-rings, tá? E aqui não tem o reparo. Então vou pegar aqui final dessa azul, aqui ó. Olha como é diferente, tá? Então essa aqui é torta e essa aqui não. Mas por quê? Isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho, tá? Depois nós vamos ver. E olhem só, aqui dentro, ó. Olha a diferença. Aqui não tem o reparo. Aqui dentro tem a mesma borracha. Pode ser preta, pode ser amarela, pode ser vermelha, branca. Tem muitas no mercado aí, é moda. Agora, a tradicional é a preta, tá? E esse reparo aqui é para apertar a válvula Schrader. Válvula Schrader, mais um conhecimento aí no ar, né? E as outras todas estão aqui iguais, tá? Então essa ponta aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar aqui pH? Não, tem gente que usa ao contrário. Vamos ver se cabe. Vamos botar uma amarela aqui em outro lugar, como eu já falei. Aqui, ó. Posso usar uma amarela aqui? Posso. Aqui, ó. É de 1/4 também, ó. Posso usar assim? Posso. Não vai ter muita interferência. Vai ter se eu, do outro lado, no aparelho que eu estiver utilizando, se tiver uma válvula Schrader, nunca vai me dar uma pressão, tá? Então, por isso que recomendo, ou então recomenda-se, né, que sempre essa parte não curva a reta, ou melhor dizendo, a parte que não tem o reparo, que seja colocado aqui no manifold, tá? Então o manifold, ele basicamente, eu vou utilizar aqui uma ponta de prova, né, de um multímetro, ou de um alicate amperímetro, ou de um capacímetro. Olhem, mais conhecimento. Vamos aprender tudo isso, PH? Vamos aprender tudo isso. Então aqui, ó, nós temos aqui uma... como é que fala? Um registro, né? De que abre e fecha aqui, ó. Ele está em inglês, né? Mas ele fecha para a direita e abre para a esquerda, tá ok? pH respiração é ótima no inglês, então tá aqui, ó. Tá dando para ver agora melhor aqui, ó. Open, né? Então ele vai abrir para a esquerda e vai fechar closed para a direita, tá? A mesma coisa, e não preciso estrangular aqui, ó. Aqui é plástico, ó. Então pode arrebentar. Ah, PH, mas tem uns mais rústicos, mais brutos? Tem. Aqui de metal, mas não há necessidade, tá? Aqui é a mesma coisa, plástico, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. Tá até melhor de ver, ó. Open, então eu giro para cá, ó. A seta tá mandando, ó. E closed, né?
Em inglês da PH é ótimo, tá? Então, se eu quiser abrir, eu giro no sentido anti-horário, se eu quiser fechar, no sentido horário. Lembra do regulador de pressão nitrogênio? É ao contrário, né? Mas vamos esquecer o regulador de pressão por enquanto. Aqui, ó, como eu falei, ó, tem uma rosca aqui no meio, ó. Vou tirar. Só desenroscar aqui, ó, ela saiu, ó. É tipo a alça do guarda-chuva, né? Vem assim, ó. E por quê? Para que a gente possa ter flexibilidade no uso, tá? Poder colocar de tal maneira atrás de uma grade, de uma condensadora, de uma geladeira, de um freezer, de um ar-condicionado, numa grade da janela do cliente, e enfim, tá? Na escada, tá? Então esse suporte aqui é muito interessante. E aqui nós possuímos 3 válvulas, tá? Então essa válvula aqui é comandada por esse registro do manômetro de alta, tá? E esse registro aqui comanda essa outra válvula aqui que vai dar acesso ao nosso manômetro de baixa. E essa terceira câmara, né, que é a câmara que vai colocar normalmente a mangueira de serviço, que normalmente ela é amarela, tá? Então, repetindo, temos uma câmara aqui e uma câmara aqui. Essas duas aqui eu fecho e não tenho ligação aqui. Agora, se eu abrir essa aqui e essa aqui estiver fechada, eu abri a ligação desta câmara de alta com a de serviço. Fechei. Se eu abrir essa aqui, eu vou ter uma interligação da câmara de baixa com a de serviço. Agora, se eu deixar tudo aberto, eu estou tendo uma comunicação entre todos. Ah, nós vamos utilizar às vezes assim? Vamos, dependendo do que nós estivermos fazendo, tá? Nós temos 1001 utilidades para o nosso manifold. Lembram que eu falei para vocês em módulos anteriores que eu precisei falar da tubulação de cobre primeiro para depois falar sobre outras ferramentas? A mesma coisa é o manifold. Para eu falar de outros kits que são indispensáveis para se fazer um vácuo, para se utilizar uma válvula de segurança antifuga, para utilizar um registro bola, para utilizar um K11, enfim, uma gama de kits, acessórios que eu posso utilizar. Então eu preciso saber primeiro utilizar o meu manifold, tá? Pessoal, por aqui eu estou sem luva, né? Porque aqui não estou utilizando o fluido refrigerante. Agora, em campo, na oficina, está treinando, está consertando algum material, ou em campo está ali instalando, desinstalando, utilizem a luva, tá? De preferência uma luva impermeável, de látex, porque o que acontece? Ou então uma de látex e uma de pano emborrachada por cima. O fluido refrigerante, ele em contato com a nossa pele, ele provoca queimaduras até de 2º grau e dependendo, talvez até de 3º grau, tá? Porque é muito baixa a temperatura que ele está ali no seu botijão, tá certo? Então nós precisamos, ou então no equipamento, precisamos proteger nossas mãos. Repito, estou aqui sem luva porque fim didático aqui para mostrar como é que funciona, tá bom? Então, o que nós temos aqui no nosso manifold? Vou chegar mais próximo aqui, ó, tá? Afastar um pouco da luz aqui. Então, essa parte aqui, ó, que é a de fora, ela está em quilograma, aqui, ó, quilograma por centímetro quadrado, e também está em PSI. Tá? Então, internamente dizendo que está em PSI. A unidade que eu vou utilizar aqui no Brasil é a interna, a PSI. Ó. Aqui nós temos um vácuo, tá? Nós temos um vácuo e depois vamos utilizar todas essas marcações, tá? No caso aqui até 350, tá? Se formos aqui para o de alta, ó,
Tirar da luz aqui também. Opa, desculpe, balançando aqui a câmera. Tá? Tá indo até 500, ó. Tá? Então é um pouco maior que o meu. Eu vou desligar a luz aqui para melhorar. Só um momento. Aqui, desliguei a luz para melhorar, tá? Eu acho que talvez tenha melhorado. Fazendo assim, ó, tá? E eu falei para vocês, nós temos marcação de pressão e nós temos marcação de temperatura. Mas onde está a temperatura, pH? Está aqui dentro, ó. Então, essa parte vermelha corresponde a esses dois gases aqui, ó, o R12 e o R22. Não vou me ater a gases, só informando. E a azul me refere ao R404 e ao R134A, tá certo? Mas faltaram outros gases aqui. Faltaram. Mas na hora que eu for medir aqui a pressão, é igual para todo mundo, tá? Vamos ver aqui no outro, ó. A mesma coisa, ó. A mesma coisa, o R12, o R22, o R404A e o R134A, tá bom? Então, só que, olha só, as duas, e ele ainda diz o seguinte, né? A vermelha é para esses dois tipos de gás e a azul é para esse outro tipo de gás. Mas e se eu estiver utilizando, vamos botar aqui, um outro gás, o R410A, tá? Que é o mais utilizado aí nos aparelhos mais modernos. Qual é a temperatura? Para isso, existe uma tabela de temperatura e pressão disponível na internet. Então é só fazer uma correlação ali de abscissa e ordenada, está num plano cartesiano. Então, se por acaso aqui, ó, vou figurar, o aparelho trabalha com 40 PSI, então eu vou verificar aqui em que pressão ele está se encaixando, ou nessa vermelha ou na azul, e vou tirar uma média se ele está funcionando perfeitamente dentro da sua temperatura também. Então ele precisa estar marcando a pressão correta e precisa estar marcando também a temperatura, tá? Então repetindo aqui, ó, tem essa parte aqui que é o vácuo, tá? Na hora que nós estivermos fazendo vácuo, opa, novo conhecimento, né? Ela vai vir para cá, mas isso aqui não tem muita referência, é um tipo de referência, mas não muito fidedigna, tá? Nós precisamos ter o nosso medidor de vácuo na bomba de vácuo, tá certo? Que é medido em microns, tá? Pode ser em milibar também, a gente faz a conversão, tá? Então essa parte aqui é de pressão. E essa parte interna aqui, ela é de temperatura, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos uma tabela na internet e é de fácil verificação para que nós possamos utilizar o nosso manifold da maneira mais precisa e eficiente, tá bom? Tem alguns serviços na nossa área de refrigeração que alguns refrigeristas não utilizam o manifold pela prática, mas eu recomendo que nós, até para fins de condicionamento, nós nunca deixemos de utilizar o nosso manifold. Vai levar um peso a mais? Não tem problema, leve, mas faça a coisa direito. Tem sempre alguém nos observando e mais ainda, mais responsabilidade quando nós estivermos trabalhando sozinhos. Pessoal, tem gente que a gente vai na casa e pela reputação que a gente já tem na internet, no Google, né? As avaliações, o próprio nosso diploma de melhor empresa do ano aí da cidade, então nos deixam sozinhos. PH, toma conta aí que eu vou comprar um pão ali. E aí? Aumenta-se a responsabilidade. Aí que nós mostramos o nosso caráter, né? De fazer o serviço, qualquer atividade da forma correta, uma boa atividade e sem fiscalização, tá bom? Então, sempre se for para utilizar o manifold, utilize. Mas o manifold arrebentou. Opa, aí sim, eu preciso saber de formas expeditas,
formas expeditas de, se por acaso quebrou o meu manifold, como é que eu faço para resolver o problema? Aí sim, então nós vamos ter um módulo de dicas e macete de instalação, lembra? Então nessa parte eu vou falar sobre macetes de uma eventual quebra, um defeito no nosso manifold e que eu não posso utilizar e há maneiras expeditas de se sanar o problema. Uma outra situação, no uso aí diário, ele vai perdendo a calibragem, então ele tem que estar no zero, ó. Tem que estar no zero aqui, ó, e tem que estar no zero aqui, tá? Então, se ele passar ou baixar, nós temos esse parafuso, ó. Estão vendo aqui, ó? Nós temos esse parafuso. Então, o que que eu faço? Eu tiro essa proteção aqui, ó. Essa proteção de borracha, ó. Tiro essa aqui, tá? E esse plástico aqui, ó, é rosqueado. Então, eu abro essa rosca aqui e vou ter acesso a essa seta, tá? Essa agulha, né? Mas a agulha é de precisão, pessoal, não toquem nela, tá? Utilize uma chave de fenda, ó, encostem aqui, deixa eu ligar a luz de novo. Me desculpe aí, toda hora eu estou batendo aqui no suporte, mas faz parte. Então, ó, não toquem nas agulhas, tá? Com uma chave de fenda e uma chave de fenda pequena, eu utilizo até a chave de fenda que tem no medidor de tensão, tá? E girando para a direita, a agulha vem para a direita. Girando para a esquerda, ela também vai para a esquerda. Eu tenho que centralizar no zero. Ah, mas PH, é defeito do meu manifold? Não. É uma simples desregulagem, tá bom? Então tá. Agora vamos dar prosseguimento mostrando para vocês alguns acessórios. Já deixei até de lado aqui para que eu pudesse mostrar para vocês, tá? Olha só, aqui eu tenho, ó, as O-rings, ó, até um termo esquisito de falar, né? As borrachas e ó, os reparozinhos, tá? Tá num saquinho plástico, ó, tá? E eu guardo aqui na caixa, tá? Eu tenho esse kit também, ó. Esse kit não é barato, tá? Esse kit, o que que é, PH? Isso aqui é o famoso engate rápido. PH, não vamos aprender a utilizar? Pessoal, isso aqui é fundamental. Mas eu precisava, como eu falei, falar do manifold para poder falar sobre esse acessório fundamental e que utilizamos com o manifold, tá? Vamos aprender em videoaulas futuras. Então, vou fechar. Nós temos aqui o nosso tapa-fugas, ó. Isso aqui também nós vamos aprender para que serve. Ele pode vir como seringa ou pode vir assim, ó, como uma ampola. Ah, mas PH, mas por que está aqui? Ah, numa questão de uma emergência eu já tenho aqui para socorrer um cliente. Ah, e o que é isso aqui, PH? Isso aqui, ó, é um manômetro reserva. Quem tem um não tem nenhum, né? Então aqui é só saco plástico. Então eu guardo porque eu posso utilizar, né? Então como aqui também, ó. Vamos passar aqui para o outro lado. Então aqui é um emborrachado para proteger. Opa, eu estou com outro manifold aqui. E vejam só, eu tive que aproveitar aqui, eu notei que estava tendo um vazamento. Mas o vazamento não era nos ar-condicionados, né? Precisamos fazer manutenção de nosso material também. Então, eu coloquei aqui uma fita veda-rosca, tá? Não é o ideal, tá? Não utilizem fita veda-rosca nos aparelhos de ar-condicionado. É uma solução aqui para sanar o problema de algumas ferramentas, tá? Mas na máquina em si do cliente, negativo, tá? Não existe isso. Mas o que aconteceu aqui? Eu tive que girar um pouco mais o meu manômetro de baixa. Ah, inutilizou o meu manifold? Não. Vou utilizar até quando puder, tá? Mas o importante é que sanou o vazamento aqui e está me dando uma leitura fidedigna, tá? Vamos tirar da jogada aqui.
Então vamos ver aqui, ó. Olha só, pessoal, eu não falei para vocês que a, o gás, né, ou então o fluido refrigerante, eu falo muito gás porque para o iniciante, né, ele vai falar gás, né? Então, e até assim, para as pessoas, né, falar fluido refrigerante, às vezes não fica muito legal. Então, as pessoas preferem falar, assim, o leigo, né, é gás, né? Mas é fluido refrigerante. O que estava acontecendo? Quando eu utilizava o manifold, né, para instalar ou desinstalar um ar-condicionado, e o gás ele passava na minha mão, ele queimava, dava uma queimadura ali de primeiro grau, às vezes segundo grau, e depois eu me divertia tirando a casca. Olha só, mas eu estava fazendo um mal aí para minha saúde. Então eu resolvi, pô, será que eu não tenho uma maneira de eu resolver esse problema? Então, pessoal, eu peguei, ó, dessa parte para cima aqui, isso aqui é um registro para colocar numa garrafa sobressalente de fluido refrigerante. Ao invés de eu comprar um botijão de 13 quilos de 410A, eu compro um de 750 gramas. Mas eu preciso ter um registro desse. Aí eu peguei um adaptador aqui, ó, com um diâmetro de 5,16 avos, que é para o R410A. Estou jogando aí conhecimento, tá? Então, 5,16 avos é para R410A. E se eu tirar esse adaptador, ele serve para a válvula de 1/4 do R22, que também é muito utilizado, tá? Se for o R32, tem que ser o do 410A também. Mas são detalhes. Então eu resolvi fazer essa ferramenta grosseiramente na oficina. E não é que funcionou? Então na hora que vocês vejam aqui, ó, tem um reparo, tá? Então eu vou colocar o meu manifold aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Nós vamos ter uma videoaula só para isso, com o aparelho real, em funcionamento. E eu aperto. Agora um detalhe parecido com a minha válvula reguladora de pressão de nitrogênio. Eu apertando, eu aflorei, ó. Eu coloquei mais para frente esse reparozinho aqui, tá? Então esse reparozinho aqui, ele vai apertar a válvula Schrader. Apertando a válvula Schrader, eu tenho acesso ao sistema. Aqui ligado a mangueira ao meu manifold, ele vai me dar uma pressão de trabalho aqui. E eu vou poder verificar. Agora, quando eu retirava, quando não tinha esse dispositivo, o que acontecia? Quando eu fechava o manifold e ia retirar aqui da válvula Schrader, sempre escapava um gás. E eu tinha que tirar rápido. Agora, isso estava danificando em duas partes. Primeiro, em mim. E segundo, vamos dizer que o cliente tenha na sua vida umas 20 mudanças, né, de casa, de apartamento, seja o que for. Olha só, de 2 em 2 ele vai ter que ficar repondo o fluido refrigerante, né? Vai acabar finalizando esse fluido refrigerante da máquina. Então, isso aqui, além de eu não me queimar mais, e nem meus funcionários, então nós podemos fazer inclusive sem luva, não, mas não é o caso, né? Não há um respingo de fluido refrigerante em nossos equipamentos, em nossas mãos, nada. Porque eu, aqui, ó, eu abrindo, eu estou fechando o sistema. Por quê? Eu peguei esse reparo aqui, ó, e trouxe mais para dentro, ó. Então eu fechei a minha válvula Schrader. Válvula Schrader, vamos falar muito sobre ela. Quem tem um, não tem nenhum, né? Então eu tenho um outro aqui, ó. Ah, mas esse registro aqui é diferente. É a mesma coisa, tá? Então aqui ele serve para condensadoras com válvula de serviço de 1/4 e com esse adaptador de 5,16 avos para válvulas de serviço que tenham esse diâmetro. Então vamos botar mais para cá. Aí, pessoal, talvez de uns 2 anos para cá,
eu vim anunciando no Mercado Livre esse material aqui, ó. Olha só que legal, bonitinho, tá? E ele tem aqui uma marcação aqui também para fechar e para abrir, mas está em inglês. Madrepérola, o outro até saiu aqui, ó, mas do uso, né? Saiu, era vermelho, para diferenciar. Esse aqui é bitola de 1/4. Esse aqui em vermelho é bitola de 5/16 avos. Então, mas para que tem essa adaptação aqui também, o PH? Porque aqui, ó, foi feito para 16 avos, ó. Então é 16 avos aqui, 16 avos aqui. Só que aqui é uma fêmea, aqui é para encaixar uma fêmea e aqui para encaixar um macho. Então eu peguei um adaptador fêmea, ó, botei aqui. Aí quando eu tirar para utilização essa minha borracha, eu vou colocar aqui a minha mangueira do meu manifold, tá ok? Então deixo fechado para garantir o sistema. E olha aqui, ó, a O-rings branca, ó. Tá? Essa aqui é branca. Vamos ver essa aqui também? Essa também é branca. Então, ó, quando eu giro para a esquerda, ao invés de eu estar abrindo, eu estou fechando o sistema, né? Porque o meu reparo lá dentro, ó, ele foi mais para dentro. Agora, se eu giro para a direita, eu estou aflorando esse reparo, ó. Eu joguei ele para... Olha só como deu para ver bem agora, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou girar ao contrário, ó. Olha ele entrando, ó. Então, ele deixou de exercer a pressão na minha válvula Schrader. Agora, se eu apertar, na verdade, é como se fosse a válvula reguladora de pressão de nitrogênio, ou regulador de pressão de nitrogênio. Eu abro fechando e fecho abrindo. É complicado, né? Mas é assim mesmo, tá? Então, nessa situação aqui, ó, o sistema está fechado. Então, eu falo para o funcionário, ou os funcionários trabalhando sozinhos, abra o sistema. Então, abrir o sistema, mais ou menos aqui nessa situação, ele já acusa, tá? E aqui vai estar ligado o meu manifold. Então, isso aqui se chama válvula de segurança, justamente anti-fuga. Então, vai evitar que o gás do nosso cliente vá embora. Acessórios fundamentais para o meu manifold. E aqui, ó, por último, mas não menos importante, nós temos aqui 2 registros bola, tá? Mas por que registro bola? E um parece ser diferente do outro, mas não é. Eu vou mostrar logo até aqui para vocês. Você já conhece essa peça, ó. É uma união de 1/4, tá? Então vou deixar aqui por enquanto, ó. Então esse é amarelo, esse é azul. Mas para quê? É justamente também o detalhe das mangueiras. É para que eu possa, por exemplo, eu estou fazendo um vácuo com a amarela. A azul, eu estou usando o K11. E aí vai, tá? Mas nós vamos ver isso na prática. Então nós temos aqui, olha, a O-rings aqui branca. Vamos ver se é branca aqui também. Branca também. Então, mesma coisa, ó, nós temos um reparozinho, tá? E ele foi feito para fazer uniões, eu poder tirar um equipamento aqui e não perder o trabalho que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui, fechei. E daí vem o nome, registro bola. Por quê? Porque aqui tem uma esfera. Então, dessa maneira aqui, a esfera fechou o meu acesso daqui para cá. E dessa forma aqui, no sentido longitudinal, ele deixa passar o fluido refrigerante. Se eu colocar perpendicular ao sentido do fluxo de fluido refrigerante, então ele não vai deixar passar, tá? Temos uma esfera aqui dentro, tá? E por isso que chama registro bola, tá? Vou deixar aberto aqui. Aqui, ó, e o amarelo a mesma coisa, só mudou a cor. Então, assim, no sentido longitudinal, vai passar, depois a esfera eu giro, aqui a esfera tem 2 orifícios, né? Deixando passar o fluido refrigerante, ou K11, seja o que for, o nitrogênio, né? E dessa maneira não, ó.
ele está perpendicular ao fluxo, então ele deixa de passar. O que a gente utiliza muito aqui, ó, quando fizer um vácuo no sistema e depois tiver que colocar aqui um produto, ó, então tá aqui, ó. Eu vou fazer um vácuo no sistema e o interessante, ó, eu deixo as duas aqui e só mexo aqui as essas arruelas aqui, né? Essas porcas de fechamento, vamos dizer assim, tá? Mas ó, aqui tá fechado. Então eu trabalho dessa maneira, tá? Faço o que eu tenho que fazer. Depois, para preservar, eu fecho os dois e abro o meu sistema, ó. Abro só utilizando aqui essas roscas, né? Aí tirei aqui. Vamos figurar aqui, ó. E aí eu posso encaixar, por exemplo, o meu K11, ó. Botar aqui e depois abrir, mas isso aqui é videoaula para frente, tá? Então, o nosso registro bola é muito importante e também eu precisava mostrar o nosso o nosso manifold primeiro para poder falar algo mais sobre o nosso sobre os acessórios, né? Que o manifold implica de utilização, tá, pessoal? Então, o manifold ou então o manômetro é muito utilizado. Ah, nós temos mais modernos? Temos. Como eu falei para vocês, nós temos aí o digital e os digitais, eles também já têm um aperfeiçoamento aí, tá? Mas eu trabalho tranquilo, tá? Utilizando esses dois aqui, os manifolds analógicos e não perco eficiência nenhuma não, tá bom? Dá para trabalhar tranquilo. Como eu falei para vocês, eu tenho também digital, mas já cansei de levar para oficina para conserto, infelizmente, né? Tá bom? Então essa aí foi uma nossa aula número 14 sobre o manifold e agora nós vamos dar sequência já mostrando mais na prática. Então o curso vai entrando numa fase muito prática, interessante, utilizando esses acessórios, para que eu utilizo. Então, não percam, tá? E se ficou, o interessante é a gente assistir a videoaula fazendo algumas anotações, para que a gente possa ou fazer a pergunta na plataforma, né, do Eduz, ou então do Nutror, né, ou então mandar uma mensagem para mim e eu respondo o mais rápido que puder, tá bom? Então, aula 14, Manifold. Em seguida, teremos a nossa videoaula número 15. Até breve, pessoal.